Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje trataremos do pecado capital da assídia em nossa 18ª aula. Temos algumas coisas a falar sobre ele. Talvez seja uma surpresa para vocês. Vocês devem estar pensando, mas nunca ouvi falar nesse pecado capital. Eu ouvi falar da preguiça, ou será que é da avareza, porque os dois ainda não foram? Vou comentar isso em mais detalhes já já, mas antes pedir para se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, curtir. Aqui na descrição, também aqui embaixo, tem a playlist completa, recomendo assistir o curso todo, mas as aulas são relativamente independentes, dá para entender relativamente bem um tópico em específico se você tiver interesse só em ver um conteúdo ou outro. Também é possível, mas recomendo assistir tudo desde o início para terem essa visão do todo da vida espiritual. Também pedir para rezarem por mim, pela minha editora, o canal dedicado a Nossa Senhora da Assunção e a editora Assunta. Link aqui embaixo de onde podem comprar os nossos livros. Hoje só tem um dedicado a Nossa Senhora de La Salete, mas outros sairão em breve, se Deus quiser. Então vamos ao conteúdo da aula. A assídia ou assédia, parece que o mais adequado seria traduzir como assídia, mas os dois termos existem, são usados em português. É um nome grego usado para o pecado que muitos de nós conhecemos como preguiça. Nos últimos tempos, o uso de assídia tem voltado, possivelmente graças à difusão de Santo Tomás, que prefere o uso desse termo, e também pelo crescimento dos estudos patrísticos, principalmente de padres gregos, inclusive o Evagrio Pôntico, que preferiam o termo assídia. E qual é a diferença? Vamos ver com Santo Tomás a definição de assídia, mas preguiça pode levar a alguns equívocos. E a assídia é muito mais geral e muito mais... vai mais à essência do problema do que a preguiça. Porque um dos problemas é esta imagem que temos da preguiça, que é de uma pessoa que não faz nada, fica parada, vive em letargia, o que tem fundamento. Também é possível que uma pessoa com assídia penda para a inação. Contudo, é importante notar que uma das formas da assídia, e talvez até preguiça em sentido largo, em sentido amplo, é de uma inação, ou melhor, de uma ação febril para aquilo que não é do seu dever. Então, como vamos ver com Santo Tomás, a assídia é a tristeza pelo bem, especialmente o bem divino. E a pessoa, ao contrário desse estereótipo que temos, muitas vezes, para fugir de Deus, fugir do seu dever, acaba entrando em atividades completamente desordenadas. Podemos pensar até no caso de revolucionários, pessoas que se revoltaram contra Deus. Achei muito interessante uma vez que um professor disse que a revolta de Lameque, um dos descendentes de Caim, foi como que o precursor da revolução,
porque a pessoa, Caim, né, como sabem pelo relato bíblico, tinha se desesperado, perdido a esperança de salvação, e o fruto foi que seus descendentes, além da violência crescente, vários frutos negativos surgiram, mas um dos frutos foi a busca da utopia na Terra. Então achei muito interessante um professor comentando isso. Então às vezes a pessoa se envolve em projetos políticos, claro, tem vários graus a assídia, a pessoa pode eventualmente até entrar em vários apostolados da igreja para fugir de outras responsabilidades mais urgentes. Fugir da oração, por exemplo, a pessoa não gosta de rezar. Lembrando que para ser santo é importante rezar e rezar muito. E a pessoa, para fugir da oração, entra em apostolados. E apostolado sem obediência do pároco, diretor espiritual, por iniciativa própria. Eu acho muito curioso, se a gente for pensar bem, muitas pessoas consideradas trabalhadoras, não preguiçosas, talvez ironicamente no dia do juízo, uma possibilidade que podemos imaginar, especular, vão se surpreender. É possível que muitas pessoas cheguem lá no céu e diante do juízo de Deus falem: Nossa Senhor, mas eu trabalhei tanto, me esforcei tanto, e talvez mesmo assim tenha que escutar as terríveis palavras de Deus: Eu não vos conheço. Mas por que, Senhor, eu trabalhei tanto? Aí Deus vai falar: Afasta-te de mim, preguiçoso. Trabalhou tanto nas coisas do mundo, mas não trabalhou em minhas obras. Então vejam só como vai contra a nossa percepção comum. Às vezes, quem tem assídia ou preguiça em sentido mais lato acaba se dedicando a atividades, como posso dizer, febris, desordenadas. Então, é algo que devemos prestar atenção. Então, eu vou comentar, como sempre, o que Tanqueré diz e São Tomás também. Esse daqui é o pecado menos estudado pelos dois, vocês vão ver. Acho que talvez seja uma aula rápida, ou que pelo menos eu possa fazer várias intervenções. Mas o conteúdo do Adolphe Tanqueré, do Compêndio Ascética e Mística, é pequeno, e o de Santo Tomás tem só 4 artigos na questão da assídia. Então vamos lá. A preguiça. Tanqueré prefere preguiça. Como falei, está crescendo no Brasil, aqui nos dias de hoje, a preferência por assídia ou assédia. A preguiça é um vício anexo à sensualidade, porque vem, afinal, do amor do prazer, enquanto este nos leva a evitar um esforço ou incômodo. Há efetivamente em todos nós uma tendência ao menor esforço, que nos paralisa ou diminui a atividade. Definiu a preguiça bem, a assídia seria num nível acima e seria mais capital, mais principal, que é a tristeza pelo bem. Isso inclui o dever também. Vamos até comentar isso já já. O dever e bem, em alguns sentidos, são sinônimos. Isso daí é surpreendente nos nossos dias, mas as coisas estão conectadas. E, como sempre, Tanqueré estuda aqui os pecados capitais: natureza, malícia e remédios. Então, natureza. A preguiça é uma tendência à ociosidade ou ao menos à negligência, ao torpor na ação. Esse é o que todo mundo, é a percepção comum de todo mundo, né? Como já falamos. Às vezes é uma disposição mórbida que vem do mau estado de saúde.
Comentarei já já a questão de saúde, é uma coisa interessante se observar na preguiça aqui. As mais das vezes, porém, é uma doença da vontade, que teme e recusa o esforço. O preguiçoso quer evitar qualquer trabalho, tudo quanto lhe pode perturbar o sossego e arrastar consigo fadigas. Bom, terminar aqui a natureza. Verdadeiro parasita, olha só, a depender do grau, a pessoa vira uma parasita mesmo. Vive quanto pode, à expensa dos outros. Manso e resignado enquanto não inquietam, impacienta-se, irrita-se, se o querem tirar de sua inércia. Então, tomar cuidado aí, às vezes a pessoa vira um fardo para as outras. Há graus diversos na preguiça. Aí colocou 3 casos aqui. Cumpre o dever com lentidão ou certa indiferença. O ocioso que não recusa absolutamente o trabalho, mas já começa a atrasar e procrastinar muito. É algo até que vamos comentar um pouquinho. E o verdadeiro preguiçoso que realmente tem aversão manifesta para qualquer trabalho sério do corpo ou do espírito. E Tanqueray faz uma rápida observação falando que a preguiça nos exercícios de piedade se chama assédia, que é uma tristeza pelas coisas espirituais. E é a mãe da tibieza. Malícia. Para compreendermos a malícia da preguiça, cumpre nos recordar que o homem foi feito para o trabalho. E quando Deus criou o nosso primeiro pai, pô-lo num paraíso de delícias, para que nele trabalhasse, ut operator e custodieret illo, para que ali trabalhasse trabalhasse e guardasse o paraíso. Seria a tradução aqui. É que efetivamente o homem não é como Deus, um ser perfeito. Tem numerosas faculdades para se aperfeiçoarem, necessitam de operar. É, pois, uma exigência da sua natureza trabalhar para cultivar as potências, prover as necessidades do corpo e da alma e tender assim para o seu fim. Então, muito interessante, Tanqueray traz o fundamento metafísico, ou dito nos dias de hoje, ontológico, da necessidade de trabalhar. No Tratado de Deus Uno, São Tomás prova que Deus é absolutamente simples. Deus é a coisa mais una e simples de todas, de tudo aquilo que existe. Todos os outros seres possuem algum tipo de divisão, de complexidade. O ser humano é composto de matéria e forma. Temos um corpo que é a matéria, os elementos, esse tipo de coisa, animado por uma alma, e uma alma espiritual no nosso caso. Não vou entrar tanto em detalhes da psicologia aristotélico-tomista, mas em Aristóteles, alma é toda a forma do vivente. Inclusive, tem a alma animal e tem a alma até vegetal mesmo, porque o vegetal é animado, tem uma forma ali especial que difere dos simples minerais. Tem alguma coisa ali, uma forma que dá unidade a todo o seu organismo e que é apto a produzir ações típicas e próprias dos seres vivos. Mas os dois, tanto os animais quanto os vegetais, não possuem alma imortal. Muitas vezes falamos alma já pressupondo a alma espiritual do homem, mas não necessariamente. Alma, como o próprio étimo indica, ânima é aquilo que anima. E voltando então ao ponto, o ser humano é composto, inclusive os anjos também. Os anjos ao menos possuem a divisão de ser e essência.
Então, somente Deus é o ser por essência, ao passo que o ser dos anjos é recebido de Deus, não tem o ser por conta própria. E isso é essencial a tudo aquilo que é criado, porque se tivesse o ser por essência, não precisaria ser criado, é algo auto-evidente. Então, só Deus é sumamente simples, e uma consequência disso é que Deus já é perfeito, já alcançou o seu fim, por assim dizer. Fala alcançou, mas nem sequer se moveu. Já está pronto ali, sua essência já é perfazida, entre aspas. É um nome feio que só para destacar, perfeita, mas é que a gente muitas vezes não lembra que perfeito é algo feito de maneira excelente. Então, ao passo que nos seres compostos, como o homem, há essa distinção. E eles não nascem perfeitos, precisam operar alguma coisa. E no caso do homem, até pela questão física aí, né, corporal, precisa ter o trabalho ali para desenvolver suas potências. Então, todos nós, todas as criaturas possuem um dever, ou melhor, né, as criaturas intelectuais, né? Aí seria o fim de um ponto de vista intelectivo, o dever. Os minerais, não, enfim, né, não vou entrar nessa questão, não é relevante aqui, mas tem uma finalidade, mas não é uma finalidade no sentido de dever. Mas daí já é uma outra coisa. E os seres dotados de inteligência possuem um fim que é chamado dever. Então todo mundo tinha dever, inclusive antes da queda. A diferença é que antes da queda de Adão era fácil seguir o dever, era muito mais simples. Mas depois do pecado original a coisa se tornou muito mais dolorosa. Mas sempre houve algum dever. Inclusive Deus deu um dever, inclusive até em direito a gente fala direito positivo. Santo Agostinho comenta isso, salvo engano. Não tem nada na essência da maçã que a torne proibida. Então Deus criou um preceito ali para testar ali, né? A gente fala maçã, na Bíblia não fala. Mas seja como for, qualquer que tenha sido o fruto, até diz o Evangelho de São Mateus, a, não é mal o que entra na boca. Ou seja, não tem nada mal por si mesmo. Os frutos ali em si mesmo não tem nada de ruim. Então Santo Agostinho, salvo engano, até comenta isso. Até um dever positivo aí para testar. Para ver se o homem ia obedecer. Uma coisa simbólica ali, um teste simples. E, e é isso, então, para dizer o seguinte, que é, o homem naturalmente tende a algum dever. E então não podemos reclamar, por que eu sofro tanto aí com o trabalho, por que eu tenho que cumprir deveres. Isso está inscrito na natureza do homem, não pode ser diferente. Vamos voltar aqui a Malícia, explicou a natureza, o fundamento. Aqui fala, a gravidade se mede pela gravidade dos deveres que descuida. Quando chega a omitir deveres religiosos necessários à própria salvação, a falta grave. O mesmo se diga quando despreza voluntariamente matéria importante alguns dos seus deveres de Estado. Quando este torpor o não leva a descuidar senão deveres religiosos civis de menor importância, não passa de venial pecado. Mas a ladeira resvaladia, que tende a virar bola de neve, para vocês entenderem.
Se não se luta contra a negligência, não tarda esta em se agravar, tornando-se mais funesta e culpável. Então, a gravidade depende do que está sendo negligenciado. Quanto à perfeição, a preguiça espiritual é um dos obstáculos mais sérios por causa dos seus funestos resultados. Isso daí fica mais claro quando a gente tem a definição da Sídia de São Tomás ali, que é a aversão ao bem. A pessoa detesta o bem e somente em razão disso começa a buscar os prazeres inúteis, ilícitos, porque o dever lhe aborrece. Vamos ver aqui. E pode ser ruim até para a salvação, porque a pessoa vai se tornando tíbia e preguiçosa. Remédios. Para curar o preguiçoso é necessário, antes de tudo, lhe inculcar convicções profundas sobre a necessidade de trabalho, fazendo-lhe compreender que ricos e pobres estão sujeitos a esta lei e que basta faltar a ela para incorrer na eterna condenação. Então já explicamos bem o fundamento do trabalho e do dever. E aqui entra a observação da voz do mundo, que as pessoas inventam desculpas para isso, falam que há pessoas que já nasceram ricas, não precisam trabalhar. Ai, que injustiça, não sei o que lá. Irmão, cada um responderá por si mesmo. Não vou dizer que isso não acontece. Mas, por outro lado, também é um pouco complicado. Por exemplo, a pessoa recebe uma grande herança e se ela não souber conduzir o negócio, pode até perder tudo ou perder grande valor de sua fortuna. É claro, há filhos de milionários, bilionários que realmente ficam preguiçosos, acontece. Mas também essa narrativa é um pouco exagerada para nós termos as desculpas de não fazer a nossa parte. Devemos cuidar de nossa própria vida, cada um responderá por si e Deus fará justiça no último dia. Vamos ver o que mais aqui quanto aos remédios. E ninguém diga, eu sou rico, não tenho necessidade de trabalhar. Se não precisais de trabalhar para vós mesmos, deveis fazê-lo para os outros. É Deus, o vosso Senhor, que vos manda. Se vos deu braço, cérebro, inteligências, recursos, foi para que os utilizasseis para a sua glória e para o bem de vossos irmãos. Então, operar bem, operar virtuosamente é nosso fim. O trabalho é a recusa, ou melhor, a preguiça, a assídia é a recusa da perfeição. Por isso é bem grave. E temos que ter essa consciência da natureza do homem, da essência do homem, que praticar o bem é sua finalidade. E enquanto estamos aprendendo, claro, é doloroso, mas quando se torna uma virtude, fica fácil. Lembrar disso também, que a dor tende a diminuir com o tempo, talvez. É claro, né? Muitas aspas assim, né? Mas Santa Teresinha, no final da vida, dizia: já tenho tanto prazer em sofrer que já não sofro. É uma frase mais ou menos assim, que ela já estava tão conformada a Cristo que no final das contas tanto fazia o que acontecia a ela, que ela aceitava tudo. Então, por um lado, vai se tornando muito fácil com o tempo, conforme crescemos na virtude. As convicções cumpre juntar o esforço consequente e metódico, aplicando as regras traçadas acerca da educação da vontade. E como o preguiçoso recua instintivamente perante esforço, importa mostrar-lhe que não há, afinal, ninguém mais infeliz que o ocioso, não sabendo como empregar, ou segundo sua expressão, matar o tempo,
enfada, se desgosta de tudo e acaba por ter horror à vida. O tédio, né? E como fica até mais claro pela definição de assídia, tristeza pelo bem, a pessoa se torna triste e amarga. Entre os preguiçosos, alguns que desenvolvem certa atividade, mas unicamente em jogos, desportos, reuniões mundanas. Então, é um pouco daquilo que falei lá no início, aquele exemplo menos comum e óbvio, que a pessoa se torna muito ativa, mas em coisas inúteis, supérfluas e até ilícitas. Mas o que nunca se deve cessar de lhes recordar é o fim da vida. Estamos aqui na terra não para vivermos como parasitas, senão para conquistarmos pelo trabalho e pela virtude um lugar no céu. E Deus não cessa de nos dizer: que fazei aqui, preguiçosos? E de também trabalhar na minha vinha. Quid statis tota die ociosi, itet vos in vinha mea. Esse daqui é do Mateus 20, capítulo 6, versículo 8. Não, peraí. Mateus 20, versículo 6 e 8. Essa citação aqui, segundo Tanqueré. Então, algumas observações. A assídia realmente é algo muito complexo. Eu até recomendo para vocês a bibliografia. Aliás, o único livro que eu vou citar aqui, a Praxis da Psicologia, fala bastante da assídia. Muitos psicólogos, até alguns não, salvo engano, não tão católicos, ou enfim, mais não católicos, teriam feito associação entre assídia e depressão. É um assunto delicado, porque é preciso de maturidade para discutir esse tema. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas não têm isso, então elas tendem a alguns extremos, e a gente favorece o lado mais fraco, porque a pessoa que está com depressão ali, e a gente favorece esse lado e fala, melhor deixar quieto. Mas muita coisa há para ser discutida quanto a isso. Outro extremo é aquela pessoa que, nem por brincadeira, mas até convictamente pensa que para curar a depressão basta carpir um lote. Ou seja, associando depressão com perfeitamente com o pecado capital da preguiça. E alguns fizeram essa associação e há alguma conexão. Às vezes precisamos distinguir. Depressão, mais tecnicamente, teria outros motivos também fisiológicos, neurológicos. Então pode ser um fator genético, pode ser algo mais ali da constituição do cérebro, pode ser traumas de vida, pode ser alimentação. Falei do açúcar na outra aula, uma alimentação mais inflamatória. Uma alimentação mais inflamatória pode estimular a depressão, mas também pode impactar a tristeza pelo bem, a assídia. A pessoa, vejam só que coisa horrível e triste, a pessoa ter horror e aversão àquilo que é bom. E ainda há um outro tópico de confusão, vamos tratar um pouco mais a seguir no curso, depois de passar a etapa dos vícios capitais, da noite escura de São João da Cruz. Então seria uma espécie de, como posso dizer, aparentemente, né, uma depressão que vem justamente pelo esforço da vida espiritual. Então seria uma presença de Deus tão grande na alma que o corpo se ressente com aquilo e acaba gerando até essa tristeza, essa angústia existencial.
Então a noite escura se parece com assídia, depressão. Então a assídia, mais propriamente falando, seria um problema da vontade, a aversão ao bem, e a depressão teria aspectos mais fisiológicos, e a noite escura diferiria pela finalidade. A pessoa está progredindo na vida espiritual e de repente o corpo se sente muito cansado com aquele progresso. Então, para você distinguir a noite escura, você tem que ver se a pessoa está progredindo nas virtudes. Quanto à assídia, essa aversão da vontade, é importante distinguir algumas coisas também. Outro ponto de dificuldade das pessoas que a gente diz, um horror da vontade, ou em outros tópicos também, você precisa fazer um esforço de vontade. E as pessoas acabam exagerando a coisa e falam, então você pensa que estou nessa situação, estou triste, estou depressivo. Como falamos, pode impactar também, às vezes estar junto, colabora, apesar de ter esse sentido mais fisiológico. Então você acha que eu tô com depressão só porque eu quero? Não, é importante distinguir bem as coisas. Em primeiro lugar, o fato que você deve trabalhar a sua vontade não quer dizer que o problema vai sumir da noite para o dia. É um trabalho gradual que pode levar muito tempo, esse esforço de virtude, de se contrariar e fazer a vontade de Deus. Aliás, digo já, creio que para vencer a preguiça, aceitar trabalhos e obediência, obedecer ordem dos outros, vai trabalhando e aperfeiçoando a vontade. Mas também a questão de que a pessoa chegou ali por culpa própria. Também, porque, por exemplo, a gente diz que a pessoa deve trabalhar a sua vontade, fazer atos de vontade. Então a pessoa já interpreta, então estou nessa porque eu quero. Não é isso que está sendo dito. O fato que você pode mudar por atos de vontade não quer dizer que você chegou ali por sua vontade própria. Pode ser fruto da má educação, que os pais foram muito moles, é possível, é uma possível causa. A escolaridade, as escolas de nossos dias, inclusive, eu vou falar algo engraçado até, mas eu acho que entre muitos comunistas, socialistas, há um certo desprezo pelo trabalho. Parece engraçado assim, mas as pessoas lamentam ter que trabalhar como se fosse culpa de um capitalista. Então o trabalho, esse mal horrível, só existiria porque há pessoas querendo lucrar. E se não fosse assim, todo mundo viveria sem trabalho, sei lá, as máquinas iam produzir tudo, viveríamos num paraíso. Claro, há várias visões de socialismo, comunismo. Os autores também, os mais sérios também não defendem um negócio tão tosco assim, né? É importante nos debates ter essa percepção aí, né? Até para favorecer mais a posição católica, né? Mostrar que você conhece aí, né? Que também os autores, claro, o comunismo foi condenado pela igreja, mas também os autores não necessariamente chegaram a absurdos desse. O que eu quero pontuar aqui é que se lança essa certa aversão ao trabalho. Pode ser até algo, pode ser que a pessoa até saiba disso, tenha estudado comunismo mais seriamente, saiba que o trabalho de vez em quando, pelo menos, é bom, mas
vai criando uma certa aversão ali ao que se é de dever. E tem alguns que realmente acreditam na utopia de que sem empresas, os capitalistas malvadões, sem eles ninguém ia trabalhar. E por outro lado também, para não dizer que eu esteja favorecendo um dos lados, os capitalistas às vezes, liberais, chegam ao outro extremo de atividades febris. A pessoa trabalha muito e se esquece do reino dos céus. Então aí seria essa preguiça mais discreta aí, né? A pessoa tem a tristeza dos verdadeiros bens, mas acaba trabalhando muito em bens do mundo. Na verdade, comunista também às vezes se envolve em muitas atividades políticas, deixando de lado os deveres de Estado, sendo algo próprio esperado da assídia. Então vamos ao nosso caríssimo São Tomás de Aquino na Secunda Secunde. Na questão, vejamos aqui, 35 da assédia. Aqui nessa edição está assédia. Então vamos tratar essas questões. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus caros, aconteceu algo inesperado com o vídeo, de repente ele parou. Então eu decidi jantar e dar uma volta de bicicleta, mas só explicando por que a iluminação aqui está diferente, né? De repente mudou, então é por causa disso. O vídeo parou e decidi dar uma pausa e continuar depois. Então vamos à questão 35 da assédia aqui nessa edição. Lembrando, o Santo Tomás começa com as objeções, traz um sede contra, que é geralmente uma autoridade, geralmente Sagrada Escritura ou de um santo padre, mas pode ser também de um filósofo como Aristóteles, e depois dá uma solução geral e as seguintes respostas às objeções. O primeiro discute assim: parece que a assídia não é pecado. O primeiro argumento e eu vou parafraseando, resumindo para ficar mais ágil aqui, mas vou tentar ler mais a solução, quase que integralmente, mas não necessariamente. Aí vocês podem conferir né, na Suma Teológica. O primeiro argumento é uma paixão, é uma espécie de tristeza, logo não pode ser pecado, porque paixão não é pecado. Segundo, nenhuma privação corpórea, ainda mais que se verifique em horas determinadas, tem natureza de pecado. Aí traz uma citação de São João Cassiano. Tem alguns lugares que não sei porque não é trazido, não o trazem como um santo, mas enfim, com esse título, mas em outros é considerado santo. É um monge da patrística muito importante em questão espiritual. Mas voltando aqui, a assídia inquieta o monge sobretudo na sexta hora, meio-dia. Inclusive a assídia também era conhecida como o demônio da meio-dia. Então, por ser uma privação corpórea, algo corporal não é pecaminoso. E ainda mais algo tão mecânico assim, né, de uma hora determinada. Terceiro, o que procede de uma boa raiz não pode ser pecado. Porque, como diz João Cassiano, na mesma obra ela provém de o religioso gemer por não produzir frutos espirituais. Quer dizer, eu acredito que seja o São João Cassiano aqui, né? Porque da outra vez já confundi com o Santo Isidoro, né? Às vezes não é. Mas esse daqui eu acho que é assim, porque De Institutis Monasticis é uma obra dele. Mas existe esse perigo, que vocês fiquem atentos. Então, essa terceira objeção diz que procede de coisa boa. A pessoa fica triste por não produzir o bem. Então, logo,
não é pecado. Ademais, devendo fugir, devendo fugir de todo pecado, conforme diz a Escritura. Então, uma propriedade, até com base na Sagrada Escritura, é que de todo pecado devemos fugir. Contudo, segundo até o próprio, o suposto, talvez, não, creio que assim, o São João Cassiano, devemos não fugir dele, mas vencê-lo resistindo. Então, não é pecado, porque não tem essa propriedade do pecado. Mas encontrar a Sagrada Escritura proíbe o que a Sagrada Escritura proíbe é pecado. Ora, tal é a assídia da qual diz: submete o teu ombro e leva às costas, isto é, a sabedoria espiritual, e não te enojes com as suas prisões. Logo, a assídia é pecado. Solução: a assédia. Aqui está assédia, eu estou lendo assídia, mas enfim. Segundo Damasceno, é um tédio que acabrunha. Damasceno, possivelmente São João Damasceno, que deprime de tal modo a alma do homem que não lhe apraz fazer nada, assim como tudo que é ácido é ao mesmo tempo frio. Por isso, a assídia produz um certo tédio de agir, como claramente o diz a glosa, aquilo da Escritura. A alma deles aborreceu toda a comida, e certos também dizem que a assídia é um torpor da alma, que desiste de começar o bem. Ora, tal tédio sempre é mau, quer em si mesmo, quer pelos seus efeitos, pois é em si mesmo mau o tédio causado por um mal aparente, que é verdadeiramente um bem, assim como o contrário, é mau o prazer causado por um bem aparente, que é verdadeiramente o mal. Ora, sendo o bem espiritual um verdadeiro bem, o tédio causado por ele é mau em si mesmo. Mas também o tédio causado por um mal verdadeiro é mau pelos seus efeitos, se acabrunhar o homem de modo a retraí-lo totalmente das boas obras. Por isso o apóstolo não quer que o penitente seja consumido de demasiada tristeza por causa do pecado. Peguei o trecho citado aqui, 2 Coríntios 2,7. Assim deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Aqui no corpo da solução não tinha. Continuando. Por onde a assédia, no sentido em que aqui a consideramos, designando o tédio causado pelo bem espiritual, é duplamente má, em si mesma e nos seus efeitos. Logo, a assídia é um pecado, pois chamamos pecado aos movimentos apetitivos maus, como o do sobredito Sicole. Então, a resposta à primeira objeção: as paixões não são em si mesmas pecados, mas repreensíveis quando aplicadas ao mal. Então, o ser humano tem um certo controle sobre elas, assim como são louváveis quando aplicadas ao bem. E São Tomás aqui ainda acrescenta que o tédio por causa do mal, ficar aborrecido, entediado com uma coisa ruim, é louvável. Devemos ficar aborrecidos mesmo com aquilo que é maligno, mas se entediar com o bem é o mal. A resposta segunda: as paixões do apetite sensitivo podem em si mesmas ser pecados veniais e inclinam a alma para o pecado mortal. Estando o apetite sensitivo ligado a um órgão corpóreo, resulta que por alguma transmutação corpórea o homem se torna mais disposto a certos pecados. Então, basicamente, está dizendo que certas alterações corporais podem predispor ao pecado. No jejum severo dos monges, ali por volta do meio-dia, começavam a sentir a fome e também sentiam a dor daquele sol terrível. A mensagem central aqui dessa resposta, eu acho que estaria no fato de que as paixões, o sensitivo do homem pode estar ligado, de certo modo,
a razão, a vontade. E então, quando há essa má inclinação, essa ordenação equivocada, pode haver, claro, depende do grau de consciência, um monte de coisa, né? Do grau de liberdade, propende, quando a coisa propende ao mal, pode ser pecado. Aliás, enfim, né? É uma desordem. O que eu quis dizer é que a paixão está ligada, às vezes, à vontade, e por essa combinação, uma coisa pode influenciar na outra. A paixão predispor mais ao pecado e à vontade, enfim, algum ato predispor mais as paixões para paixões negativas e ruins. Há esse intercâmbio. Eu acho que essa seria uma linha de investigação aqui. Resposta terceira. É próprio da humildade levar o homem, considerando seus próprios defeitos, a não se exaltar. Mas próprio da humildade não é senão antes da ingratidão desprezarmos os bens que possuímos como os dons de Deus. Então, a objeção era que a assídia procede de uma raiz boa. Então, Santo Tomás está distinguindo aqui as duas coisas, porque a assídia tem um desprezo daquilo que é o bom. A pessoa, em grau mais elevado, passa a odiar o bem e o dever, como explicamos. Então, é apenas uma coincidência entre as duas coisas. A pessoa se reprime não por amor à virtude, mas antes por detestá-la. Resposta quarta. Devemos sempre fugir do pecado, mas posso dizer aqui, acho que podemos dizer que há dois modos de vencer o pecado. Algumas vezes fugindo propriamente, outras vezes resistindo. E no caso da luxúria, São Tomás dá o exemplo, fugir dela, não discutir com pensamentos sexuais. E no caso da assédia, as duas pronúncias válidas, grafias também, às vezes resistindo, opondo uma obra, porque a pessoa foge do seu dever. Então é conveniente resistir lutando, fazendo boas obras. Artigo 2. Se a assídia é um vício especial, parece que a assídia não é um vício especial. A primeira é que a matéria é especial, é a tristeza contra todo o bem. Então, sendo tão genérica, isso daí pertence a todos os pecados. Então, que não é dito, bom, enfim, né? Não é dito explicitamente que seria de todos os pecados, mas o importante o argumento em si é o seguinte: se há tristeza pelo bem, a matéria é muito geral, porque não é um bem específico. Segundo, a assédia sendo uma espécie de tristeza, opõe-se à alegria. Ora, a alegria não é considerada virtude especial. Logo, também, vício especial não deve ser considerada a assédia. Então, ou a alegria seria uma virtude genérica, possivelmente presente em várias virtudes, e não sendo especial, o seu contrário, a assídia, também não seria especial. Terceiro, o bem espiritual, sendo um objeto comum que a virtude deseja, o vício evita, não constitui virtude nem vício de natureza especial, salvo particularizado por alguma circunstância sobreveniente. Ora, parece que nada senão apenas particulariza, tornando aplicável a assídia com vício especial. Pois muitos fogem dos bens espirituais por serem difíceis, por isso a assídia é uma espécie de tédio.
Ora, fugir dos trabalhos e buscar descanso corporal parece constituir o mesmo vício, a preguiça, o que é falso, pois ao passo que a preguiça se opõe à solicitude, a assédia se opõe à alegria. Logo, a assídia não é um vício especial. Eu li tudo aqui, até para refletir melhor. Aqui já dá uma certa distinção entre a assídia e preguiça. A preguiça se oporia, pelo menos o que coloca a objeção, à solicitude, ao zelo. Então seria uma coisa singular. A objeção em si mesma repousa antes, creio, no que parece ser que assim, como posso colocar, que o que particulariza a assídia seria a pena, se é isso que eu entendi bem. Então, não haveria talvez uma hipótese de interpretação que não é por si mesma particularizada, mas por circunstâncias. Lembrando que essa questão especial se refere, antes de tudo, à espécie dela, então é algo intrínseco, a circunstância seria algo extrínseco. Mas, em contrário, Gregório distingue a assídia de outros vícios, logo é um vício especial. Sendo a assídia um tédio causado pelo bem espiritual, ela não será um vício de natureza especial, se considerarmos o bem especial em geral. Porque, como dissemos, todo vício foge do bem espiritual, da virtude oposta. Do mesmo modo, também não se pode dizer seja a assídia um vício especial por fugir do bem espiritual, quando penoso ou molesto ao corpo, ou um obstáculo para o prazer do mesmo. Pois também isto não distinguiria a assídia dos vícios carnais, que nos levam a buscar o descanso e o prazer do corpo. Por isso devemos dizer que há nos bens espirituais uma certa desordem, pois todos os bens espirituais concernentes aos atos de cada virtude se ordenam um bem espiritual, que é o bem divino, objeto da virtude especial da caridade, por onde qualquer virtude é natural comprazer-se no bem espiritual próprio, consistente no seu ato próprio, mas a caridade que pertence especialmente àquela alegria espiritual pela qual nos comprazemos com o bem divino, e semelhantemente a tristeza pela qual nos contristamos com o bem espiritual concernente aos atos de cada virtude particular, não é própria a nenhum vício especial, mas o é de todos os vícios. Contristar-se, porém, com o bem divino com o qual se alegra a caridade é próprio de um vício especial chamado assídia. E Santo Tomás não diz o seguinte, de onde se deduzem claras as respostas das objeções. Então não comentou aqui o motivo exato das objeções estarem erradas, deu a solução e deixou para o leitor concluir isso. Faria um esforço de tentar, de tentar mostrar como a solução refuta as objeções. Então, a primeira matéria especial, então, São Tomás distingue aqui que a assídia é a tristeza com bem divino. Então, isso parece ser uma certa especificação, se entende bem. Quanto a ser espécie de tristeza ou de alegria, a alegria, no caso, é própria da caridade aqui. Então, parece-me que seria uma alegria especializada, na verdade, por isso a tristeza também. Terceiro, da circunstância. Bom, refletir um pouco aqui, começa o bem espiritual sendo um objeto comum. Aí, no caso, o bem espiritual divino da caridade, então seria um específico. Então, parece que essa é o motivo da solução refutar a objeção. Terceiro, se a assídia é pecado mortal, da gravidade, frequente aqui no estudo dos pecados capitais. A assídia não contraria nenhum preceito do Decálogo.
Esse seria a primeira objeção. Segundo, no mesmo gênero, o pecado por obra não é menor que o do coração. Ora, afastar-se por obra de um bem espiritual conducente a Deus não é pecado mortal. Do contrário, pecaria mortalmente quem não observasse os conselhos. Então, se afastar de obras pela tristeza não seria pecado. Aí dá o exemplo dos conselhos evangélicos, que são conselhos e não são obrigatórios. Ademais, um argumento é que os perfeitos não possuem pecado, mas Cassiano diz que, talvez nosso São João Cassiano, que na vida espiritual é muito comum a assídia. Aqui um breve parênteses, vamos estudar depois a noite escura em outras aulas. Creio que aqui São João Cassiano esteja percebendo esse fenômeno na vida espiritual. Em algum momento é muito comum, aliás, parece que todos que vão ser santos deveriam passar por isso em algum momento, passar por uma noite escura. Vão passar por essa tristeza. Então, fala que são tentados pela assídia, no caso. Mas encontrar a Escritura, a tristeza do século produz a morte, e tal é a assídia. Então é pecado mortal porque traz a morte, segundo a Sagrada Escritura. Como já dissemos, chama-se pecado mortal que nos priva da vida espiritual, fundada na caridade. Solução aqui de São Tomás. Pela qual Deus habita em nós, por onde é genericamente mortal o pecado que em si mesmo e por essência contraria a caridade. Ora, tal é a assídia, pois o efeito próprio da caridade é alegrar-se com Deus, como dissemos. Ora, a assídia consiste em nos entediarmos com o bem espiritual, enquanto bem divino. Por isso é genericamente mortal. Aí fala da imperfeição, que isso pode torná-lo venial, não ser plenamente deliberado ou conhecido. E no final, Santo Tomás conclui aqui a solução. Às vezes, porém, obtém o consentimento da razão que consiste na fuga, no horror e no detestar o bem divino, prevalecendo totalmente a carne contra o espírito. Então é claro que a assídia é um pecado mortal. Então chega ao ponto, às vezes, de odiar o bem divino. Donde a resposta à primeira. São Tomás diz que contraria o preceito da santificação do sábado, que ordena o repouso da mente a Deus. Então a pessoa deveria se alegrar com Deus, usufruir e repousar das coisas divinas, mas a assídia tem horror, então contraria a santificação do sábado. Resposta segunda: a assídia não é um afastar-se da mente de qualquer bem espiritual, mas do bem divino, ao qual é necessário a nossa mente unir-se. Por onde não é pecado de assídio nos entristecermos por alguém nos obrigar à prática de atos de virtude, que não estamos obrigados a fazer, mas o é quando nos entristecemos com as obras que temos o dever rigoroso de praticar, por amor de Deus. Então, se somos obrigados a fazer um dever e sentimos tristeza por ele, isso é uma desordem e pode chegar até mesmo a um pecado grave, desprezar e odiar esse dever. É nisso que consiste a assídia. E São Tomás diz que os varões santos estão vulneráveis a movimentos imperfeitos da assédia, que não vão até sua perfeição. Quarto, se a assídia deve ser considerada um vício capital. E contrariando o costume em outros vícios capitais, São Tomás não faz um próprio para as filhas da assídia, mas coloca no corpo aqui do artigo 4, junto à questão do vício capital. Então, algo curioso fugiu da regra e abreviou aqui o capítulo da assídia, a questão da assídia, melhor dizendo. Então, parece que não é vício capital. A primeira objeção
é que o vício capital provoca alguma coisa e a assídia retrai a ação. Segundo, um vício capital tem, por assim dizer, filhas que lhe são atribuídas. Então seria próprio dos vícios capitais terem filhas. São Gregório atribui 6: a malícia, a rancura, a pusilanimidade, a desesperação, a negligência relativa ao que é de preceito, a divagação da mente relativa ao ilícito. E elas não parecem convenientes. E vai apresentar vários motivos. Para dar alguns aqui, a rancura parece ser idêntica do ódio que nasce da inveja. A divagação da mente relativa ao ilícito aparece em todos os vícios. Então, só para essa lista não seria correta e parece que uma coisa vem de outros vícios capitais, ou até se reduz à própria assídia. Por exemplo, a negligência parece identificar a assídia. Pusilanimidade e desesperação poderiam nascer de qualquer vício. Então, resumindo, essa seria a objeção. Isidoro, aquele de Summa Bono, aquele que é o pseudo Isidoro, o qual já comentamos aqui, que eu erradamente considerei ser Santo Isidoro, mas que é bem interessante que pela doutrina citada de São Tomás, eu acho que eu tenho curiosidade, eu tenho estudiosidade de ler esse livro um dia. Isidoro distingue o vício da assídia do vício da tristeza, dizendo que a tristeza consiste em abandonarmos o grave e o penoso a que estamos obrigados, a assídia em procurarmos o repouso indevido, e acrescenta que da tristeza nasce o rancor, a pusilanimidade e a amargura, a desesperação, porém, da assídia. Diz nascerem os 7 vícios seguintes: ociosidade, a sonolência, a importunidade de espírito, a inquietação de corpo, a instabilidade, a verbosidade, a curiosidade. Então, uma lista diferente da de São Gregório. Só uma nota, uma observação. O Evagrio Pontico, que foi o primeiro a escrever sobre o tema, não coloca inveja, mas divide a assídia em 2, em tristeza e assídia. Então, alguns autores fizeram essa divisão, e o nosso pseudo Isidoro, do De Summa Bono, faz essa distinção também. Então, algumas coisas iriam para a tristeza e outras para a assídia. Solução. Como já dissemos, chama-se vício capital aquele de que, como de causa final, os outros vícios procedem naturalmente. Ora, como os homens praticam muitos atos visando prazer, quer para consegui-lo, quer levados à ação pelo ímpeto do mesmo, assim também fazem por tristeza muitos atos, quer para evitá-la, quer arrastados pelo peso dela agir. Ora, sendo a assídia uma espécie de tristeza, como dissemos, é justamente considerada vício capital. Então, a resposta à primeira objeção que, na verdade, por mais que a princípio retraia a ação, ela leva a praticar alguns atos negativos. Então, por isso a objeção não valeria, porque no final das contas a pessoa praticaria obras más ou propenderia a elas. São Tomás vai defender São Gregório, sempre São Gregório nesse tema, e cita Aristóteles dizendo: ninguém pode permanecer muito tempo na tristeza sem nenhum prazer. Por isso, da tristeza de necessariamente prover uma dupla consequência. Primeiro, afastar-se o homem do que entristece. Segundo, buscar o com que se deleite. Então, busca atos para substituir aquele estado de tristeza. Então, quem não usufrui dos bens espirituais acaba buscando os corpóreos, supérfluos e inúteis. Ora, na fuga da tristeza opera-se o processo seguinte. Primeiro, o homem foge do que entristece. Segundo, luta contra o que gera tristeza. Mas os bens espirituais com que se entristece a assídia são o fim e os meios. A fuga do fim
é operada pela desesperação. Então a pessoa é tão radical esse ódio que ela foge do seu dever, do seu fim último, de sua realização. Quanto a dos bens que são meios, divide-se em dois: se forem difíceis e objeto de conselho, a fuga deles se opera pela pusilanimidade, que é um sinônimo de covardia. O assidioso acaba ficando uma pessoa covarde. E dos que pertencem à justiça comum, a negligência relativa aos preceitos. Por seu lado, a impugnação dos bens espirituais que contristam, ora concerne aos que nos induzem a eles, e essa é a rancura. Ora, se estende aos bens espirituais mesmo, a cuja detestação somos levados, e isso é propriamente a malícia. E, enfim, quando por tristeza abandonamos os bens espirituais e buscamos os prazeres exteriores, tem lugar a filha da assídia chamada divagação relativa ao ilícito. Então a pessoa começa a procrastinar. Deixa eu refletir sobre as outras duas. Rancura, não sei se entendi bem, mas a gente começa a ficar com raiva, enfim, afastar aquilo que nos leva ao bem. Então uma pessoa começa a nos corrigir e ficamos tristes com ela. A malícia seria a tristeza mais propriamente dos bens espirituais, e quando passamos a buscar os bens exteriores. E a divagação relativa ao ilícito, já falei, parece bastante com o que hoje chamamos de procrastinação. Mas observando que podem haver causas, enfim, corpóreas, fisiológicas. Hoje em dia há muito trabalho, o sistema financeiro, no fundo, queria que trabalhássemos 24 horas por dia. Então, não, tem que ter um tempo livre também para consumir. Não é um tempo livre para desenvolver as virtudes, é também para gastar com bobagens. Então, descanso só se for para também coisas ilícitas. Então, no mundo é isso daí, né? A tendência, grande tendência é a rejeição dos bens de Deus e a busca dos lucros. Nisso até não há só avareza, como um pouco da assídia também. E São Tomás diz que fica clara a resposta às objeções, porque já distinguiu bem aqui as filhas da assídia. Resposta terceira, Cassiano também distingue a tristeza da assídia, então outro autor, e Gregório chama a assídia tristeza. Isso daqui é muito longo, vai comentar um pouco mais detalhadamente a lista aí do Isidoro, os comentários são do São João Damasceno. Aí, basicamente, no geral, vai dizer que se reduzem essas espécies diferentes, efeitos diferentes aí e filhas da assídia diferentes se reduzem àquelas outras. Então, eis aí a assídia apresentada por São Tomás. Acho que já comentei bem e vou fazer depois a aula sobre a meditação. Então, muito obrigado, meus caros, por visualizarem o vídeo, compartilhem com seus amigos. E até a próxima. Peço perdão a Deus pelas imperfeições aqui na minha exposição. Muito obrigado a todos. E eu agradeço também a Deus pela oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.